iniciar a reunião da noite de hoje, né? Dando primeiramente boa noite a todos vocês, encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Vamos iniciar a reunião da noite de hoje. Nosso irmão Elke, né? Ellison, lá de Jesus, lá de Carlão, né? Então, como costumamos fazer, vamos, antes de iniciar os trabalhos, a gente faz uma leitura do livro Vida e Luz, do capítulo 21, que diz assim, intitulado como Oração e Renovação: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Paulo aos Hebreus 10:6. E Emmanuel faz um comentário. É certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando-nos os sentimentos. A súplica do remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não olvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor a quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste a alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviaste da senda reta, volta ao caminho direito. Se te perturbastes, harmoniza-te de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplinar-se em ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor não basta as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faze os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação, aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. E com essa mensagem do livro Vida e Luz, vamos iniciar a reunião da noite de hoje, dando continuidade ao Evangelho de Marcos por Emmanuel. Então, irmãozinho, fica à vontade. Boa noite a todas e todos. É com muita alegria, né, que eu venho a esta casa que me acolheu acho que há uns 10 anos, 10, 12 anos, quando eu vim a convite de Andresa para iniciar nesse momento. E eu lembro que naquela ocasião o texto de hoje ele dialoga bastante, né? Porque ele traz de um desconforto naquela ocasião que eu sentia, né? Quando eu chegava à casa espírita. E aí eu queria inicialmente agradecer, né, pelo convite do Ciné. A gente já vinha dialogando para me vir para cá, só que na semana eu dou aula à noite, estudo à noite, aí é bem difícil. Esse semestre, esse ano inteiro foi bem complicado, mas com a graça de Jesus e a espiritualidade, o feriado foi na quarta-feira e eu pude estar aqui nesse momento. Espero
contribuir, né? Eu vou facilitar o tema. Eu sempre digo que eu não sei de muita coisa, e é um pouco que eu sei, eu trouxe hoje para que a gente pudesse conversar um pouquinho. E agradecer a presença de cada um e cada uma nesse momento. Quando me veio a proposta do tema, né, eu fiquei pensando, né, fiquei discutindo comigo mesmo, sem acessar nenhuma outra obra, nenhum outro texto, nem inclusive fazer a leitura do próprio texto. De que forma chegava para mim essa temática? E essa temática ela chega como uma provocativa, como uma forma da gente começar a repensar esses lugares, esses espaços de construções que muitas vezes perpassam sobre nossa vida, no dia a dia, no contexto. E aí eu sempre digo lá no Lar de Jesus que quando eu vou falar de Jesus, eu vou falar de coisas que me permitem, olhar para mim mesmo. Qual é a minha conduta? Como é que eu tenho construído minha vida? Como é que eu venho vivenciando a prática do Espiritismo? E muitas vezes a gente termina se perdendo nesse percurso, porque muitas coisas vêm acontecendo e terminam atropelando. E aí toda vez que eu vou falar sobre Jesus, é um momento que eu paro e digo assim, epa, isso aí eu não posso, isso aí eu preciso continuar, isso aí eu não posso continuar. E é dessa forma que a gente vai construindo da melhor forma possível. E aí, quando eu fui fazer a leitura do conteúdo, que eu fui fazer música de algumas outras fontes, que eu fui até dialogar com algumas pessoas sobre a temática, no sentido realmente de me sentir incluído nesse processo. E aí tem como tema, investiram de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça. Marcos capítulo 15, versículo 17. Da obra do Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier por Emmanuel. Quando eu pensei dessa proposta, como é que esse texto chega para nós, no nosso dia a dia, no nosso campo profissional, no nosso campo de família, campo social, como é que tudo isso se envolve, eu pensei sobre a púrpura. Jesus foi coberto, e naquela ocasião, aquela púrpura serviria como uma zombaria, como uma forma de dizer, é só aqui, o tecido que te diz que tu é rei. Olha aqui a tua coroa, que aí é o tema de hoje, a coroa. Só que, quando a gente vai ver no dia a dia, as nossas percepções, que a gente, das nossas relações, das nossas construções cotidianas, alguns momentos a gente se veste dessa púrpura. A gente coloca essa coroa. Algumas vezes inconscientemente. A gente vai chegar nesse ponto mais lá na frente. E aí, mas o que era a púrpura? Naquele momento, a púrpura era um tecido que se utilizava nas pessoas majestosas, em que eles diziam que elas tinham um poder, que ela tinha uma significância importante para aquela época. E aí, só que com Jesus foi diferente, porque eles queriam trazer para aquele rei dos judeus uma forma, um olhar diferente. Eles queriam trazer para aquela visão de que, já que Jesus era o rei dos judeus, toma aí tua coroa. E aí dar a ele a coroa de espinhos. E aí eu fiquei pensando de que forma essa coroa ela chega para a gente quando a gente quer algo, quando a gente conquista algo, e que a gente muitas vezes não olha de que forma a gente conseguiu esse objeto, uma situação, uma questão de vida, uma questão que a gente consegue com um amigo. E aí, no caso de Jesus, como o benefício recebido tinha sido a cruz, a roupa indicava a vergonha, a zombaria que o Salvador sofreu por cada um. Humilhado, Jesus suportou em silêncio aquele momento de dor. E aí, muitas vezes, nós, em alguma circunstância da vida, em algum momento de desacordo com aquilo que você compreende como equilíbrio, como tranquilidade,
você já começa a reclamar, você já começa a falar que não está dando tudo certo, que as coisas não estão certas, e de cadê Jesus que não olha para mim, cadê Deus que não olha para mim, cadê as coisas que não estão funcionando? Mas Jesus, ele foi humilhado e sofreu em silêncio. Não falou uma palavra, o que incomodava. Incomodava porque na ocasião que foi perguntado o que é que tu tens a dizer sobre aquilo que falam sobre ti, ele disse nada, apenas que vocês que estão dizendo. E aí, como é que eu, enquanto pessoa, enquanto vivente nesse ser social, que estou pensando essa sociedade que está, de certa forma, em desequilíbrio com aquilo que Jesus pregava? Como é que eu visualizo, como é que eu vivo tudo aquilo que Jesus tanto falou? É nesse contexto que a gente começa a perceber o quanto ainda nós precisamos evoluir. Nesse mundo de provas e expiações, a gente começa a perceber que em alguns momentos da nossa vida a gente tem algumas falhas e que a gente deixa passar. E a gente não pode deixar passar. E aí a gente escuta, eu já escutei isso algumas vezes, foi só dessa vez. Foi só essa vez. Mas quantas só essa vez vai acontecer? Quanto só dessa vez vai acontecer? E aí o texto ele traz quase incrível o grau de vigilância da maioria dos discípulos do Evangelho. E aí quando a gente é invigilante, aí a gente comete os erros. Aí a gente comete algumas situações que muitas vezes a gente poderia evitar. Mas como é? Se eu vou evitar um erro, como é que eu vou evitar uma situação que eu não busquei? A gente precisa ter cuidado, a gente precisa ser cauteloso. E aí nessa forma de cautelar as coisas, nessa forma de perceber, de observar, de estar atento a tudo aquilo que nos provoca, que nos traz, enquanto cotidiano, enquanto vivência, enquanto vida, a gente começa a perceber que também é um dever meu saber o que eu estou fazendo. Ninguém é tão inocente que não sabe de alguma coisa do que está fazendo. Se tem uma dúvida, que pergunte. Se eu tenho receio de fazer algo, que eu pergunte, que eu estude. A gente estava conversando há pouco, né, da importância do estudo para conhecimento, para evolução. Né? E aí a gente vê muitos espíritas que frequentam a casa espírita e acham que aquilo ali já está ótimo. Vai lá no domingo, vai na quarta-feira, vai na sexta-feira e está ótimo, não faz estudo, não faz de mais nada. Quando na verdade isso é o mínimo. Isso é o que a gente precisa estar fazendo sempre. E aí nessa invigilância que a gente termina se prestando, porque a gente não consegue acompanhar esse processo, se dá muito pela falta do estudo, se dá muito pela falta de conhecimento, pela falta de não procura, por falta de atividade, por falta também de interesse próprio. E aí a gente começa a refletir sobre a nossa atualidade. Se há 10 anos, 12 anos, quando eu iniciei aqui falando, quando eu iniciei no processo espírita, há 12, 13 anos, a gente já vivia numa situação muito crítica. Hoje a gente sabe que a demanda é bem maior, principalmente pós-pandemia. E aí no texto que traz que na atualidade ansiosos pela coroa dos triunfos mundanos. E aí hoje nós percebemos que muitas vezes a barganha, a forma como eu quero conquistar as coisas, ela termina entrelaçando justamente com aquilo que a gente não poderia ter, que é tudo aquilo que vem de forma profana, que vem daquilo de forma que a gente não vai ter conhecimento a partir do que Jesus pregava e ensinava, porque a gente não conhecia a luxúria com Jesus, a gente não conhecia a falta de respeito, a falta de cuidado, a falta de amor com Jesus. Mas o que é que as pessoas estão fazendo para obter as coisas? Qual o ponto que as pessoas elas chegam para obter as coisas? Passar por cima do próximo? Passar por cima de coisas que a gente hoje julga que é
jamais aconteceria e que jamais Jesus faria, e está tudo bem, essas reflexões a gente começa a fazer e a se perceber, porque não é algo distante de nós, não é algo distante da nossa presença, na nossa família, nos nossos amigos e em qualquer espaço. E eu ainda ouso dizer que quando tem uma pessoa próxima a mim que pensa dessa forma, ou que age dessa forma, e que eu simplesmente me calo, porque eu não trago nenhuma reflexão ou nenhuma forma de sensibilização, eu também estou entrando nesse ritmo e nessa ordem. E aí eu preciso sempre, sim, fazer minha pontuação. Mas como? Como eu faço? É interessante porque quando a gente vai falar sobre o ser espírita, e ainda, por mais que a gente tenha discutido, por mais que a gente tenha dialogado em todos os espaços de discussões, seja na academia, seja na casa da família, nos amigos, que você fala que você é espírita, ainda surge um sentimento de preconceito, ainda surge uma proposta de que, né, você está com espírito, você faz coisa de errado. Então existe uma forma, né, teme de que as pessoas ainda percebem você de forma diferenciada, negativamente. A busca do ser humano tem deixado de lado o esforço de Jesus por nós. E aí eu vou falar aqui na busca do ser humano no sentido de pensar e refletir quais são as nossas buscas na atualidade. Onde é que Jesus se encontra nesse processo de busca? Quando a gente, por exemplo, pensa em realizar algo, né? Você sonha em comprar uma casa e aí você começa a juntar dinheiro, você começa a organizar, se planejar para obter aquela casa. Mas durante todo esse processo, em que momento você incluiu Jesus na sua vida? Em que momento você pensou em Jesus naquele momento? E aí o que acontece? Muitas pessoas arrumam 1, 2, 3 trabalhos. Pessoas que fazem coisas além do seu horário de trabalho, trabalham os 3 turnos, trabalham o final de semana, trabalham o tempo todo. Em nenhum momento ele separa para Jesus. E aí essa busca do ser humano por sempre ter algo, ou para ganhar algo, termina deixando de lado tudo aquilo que Jesus sofreu por nós. E por que eu tenho que pensar isso? Por que eu tenho que refletir sobre isso? Se a gente for pensar na nossa evolução, né, do processo, nessa vida, nós vamos perceber que muitas coisas aconteceram e que terminaram acontecendo porque muitas vezes a gente permitiu que acontecesse. Coisas boas e coisas ruins. Mas como é que eu busco uma coisa para a minha vida? Como é que eu me digo espírita? Mas em nenhum momento dessa busca, em nenhum momento desse caminhar, eu trago Jesus como ponto de partida. Espera aí. Então, eu preciso pensar em Jesus. Eu preciso pensar nos ensinamentos. Eu preciso pensar como Jesus se colocaria. Sim, por que não? E é a partir disso que muitas vezes a gente sempre fala lá no lado de Jesus, que não adianta dizer que é espírita, não adianta de ir para as palestras, mas se no meu dia a dia eu não faço nada do que Jesus ensinar, eu vou praticar. Não adianta a gente escutar e quando saio daqui para fora eu vou fazendo tudo ao contrário. Eu preciso estar refletindo, eu preciso colocar Jesus na minha frente. E aí, cada vez mais, observamos que os jovens de nossa era têm se preocupado menos com a vida. E o que é a vida? E o que é a vida? Quando eu falo dos jovens, nesse momento atual, que se preocupam menos com a vida, isso está atrelado a uma série de situações, uma série de coisas que terminam interferindo nesse percurso, além da questão familiar, mas na questão, por exemplo, como jogos, internet, redes sociais, busca pelo sentido. E aí na saúde mental vai chamar de solidão social. E essa busca pelo sentido, ela deixa de lado um pensamento mais centrado, mais pé no chão. Como é que esse sujeito ele se comporta diante de um quadro em que eu preciso pensar sobre minha vida
e eu preciso pensar minha vida diante das pessoas que convivem comigo. E aí a gente vai começar a perceber, por exemplo, que eu não me encontro mais nessa família. E aí eu venho atendendo o trabalho na área da saúde, para quem não conhece, e aí eu venho atendendo alguns adolescentes, quando eu pergunto, e aí, o que é que você veio conversar comigo? Não, eu vim buscar sentido para a minha vida, com 12 anos, com 13 anos. A gente não pensava essa situação há 1 ou 2 décadas. Então, a tendência é que essa situação, essa forma de vivenciar esse não sentido, daquilo que Jesus passava no momento da coroação, era justamente para dizer o quanto as pessoas estão caminhando de forma errada. Por não buscar Jesus, por não ter um sentido, por não compreender o que é que veio fazer aqui. E aí a gente tem aí um quadro altíssimo de pessoas com depressão, a gente tem um quadro altíssimo de pessoas com violência autoprovocada. Isso, quem trabalha em escola que sabe, o quanto a gente vem encontrando pessoas nesse isolamento. E esse isolamento, ele traz de uma caracterização a partir de vivências que não foram compreendidas por esse sujeito. E como é que eu penso enquanto sujeito? Como é que eu penso enquanto pessoa social? Nós estávamos aqui conversando, mas será que as pessoas que estão aqui, ou as pessoas que passam aqui, não têm problemas? Ou não estão com situações em suas famílias que precisam serem resolvidas? São coisas que a gente começa a perceber que a coroação que Jesus tomou naquele momento de dor, de sofrimento, em que as pessoas zombavam, também não se está muito encaixado naquilo que a gente vivencia hoje. E aí, quando você fala que você é espírita, quando você vai fazer alguma fala, que você vai sensibilizar, muitas pessoas compreendem, né? Quando você vai fazer a campanha do quilo, por exemplo. Aqui está fazendo a campanha do quilo? Quando a gente está fazendo a campanha do quilo, por exemplo, a gente sente muito isso muito forte nas casas que a gente chega para falar sobre a palavra de Jesus, para falar do nosso trabalho, para pedir um alimento, ou a gente é recebido com um bom dia, hoje eu não tenho, mas numa próxima oportunidade eu vou ter, ou a gente é recebido com a janela fechando na sua casa. A gente não dialoga. E aí, quando essa porta se fecha sem o diálogo, essa dor, essa coroa de espinhos, essa cruz. E aí isso se dá porque as pessoas não dialogam. Elas não têm a compreensão de se perceber qual é o meu papel enquanto cristão, qual é o meu papel enquanto amor de Jesus. Porque Jesus não é amor? Então, se Jesus é amor, o que é que eu faço com o meu próximo que chega à minha porta? E aí a gente vem ampliando nessa discussão ao perceber qual é o papel da igreja. E aí o texto ele traz, né? As igrejas do cristianismo derrubam, né? e se comprazem com os grandes espetáculos, através de enormes demonstrações de força política. E aí eu fiz uma correlação com o livro A Sociedade do Espetáculo, de Göteborg, em que ele vem trazer o que é que a gente é capaz de fazer para se mostrar. O que é que eu venho inventando, o que é que eu venho incrementando para trazer de relações a partir do que a igreja faz e a partir do que é que eu venho fazendo enquanto pessoa dessa igreja, enquanto pessoa desse espaço. E aí a gente dialoga e percebe que essa comunidade, né, que nos acolhe, que essa comunidade onde se encontra hoje o Gegade, é uma comunidade que vai perceber e observar que espaço é aquele. Qual é o nosso papel enquanto espírita na intervenção? Qual vai ser o nosso papel, por exemplo, a gente estava falando aqui na questão do comércio, mas qual é o nosso papel enquanto instituição aqui? Porque esse espaço, ele vai intervir de alguma forma no outro que passa aí na frente. Ele vai intervir de alguma forma no outro que vai vir assistir o jogo aí. Porque o nosso papel aqui também é de intervenção. É de levar a palavra de Jesus e apenas isso. E o outro vai poder chegar, ou o outro não vai poder chegar, mas ele vai escutar. E aí esse espetáculo que ele traz aqui de forma, né, pejorativa, a partir das demonstrações que são realizadas pelas igrejas, mas que não são acolhidas da forma como Jesus pregava, é de certa forma uma reflexão para nós espíritas, porque
eu sou espírita. E aí eu já escutei, eu sou médium daquele lugar. Então, o que é o seu médium daquele lugar? O que é você trazer e ter seu papel lá no centro espírita? É se vangloriar por isso? Então essas reflexões, elas precisam estar atenuadas a tudo aquilo que a gente faz no esforço do trabalho na casa espírita. E aí quando a gente vai pensando e discutindo sobre esse papel, sobre esse nosso lugar na casa espírita, o texto ele diz que é forçoso reconhecer que grande número das agremiações espíritas cristãs, ainda tão recentes no mundo, tende as mesmas inclinações. Isso é uma pena, porque a gente, como o Carlão sempre coloca lá em Jesus, né, ele sempre reforça, né, que o Espiritismo é o futuro das religiões, né, é onde as pessoas elas vão precisar chegar para poder compreender. E aí, nessa fala dele, eu me encontro bastante, porque algumas pessoas, em algumas situações, fazem, e tu não chora não, e tu não sente não, eu sinto, né? Eu choro também. Mas tem coisas que a vida e o Espiritismo ela consegue lidar, que é a compreensão dessa vida. O que é que nós estamos fazendo aqui? E a gente estava dialogando, né, de como é potente a gente ser espírita, a gente estudar sobre o Espiritismo, porque em qualquer circunstância da vida, a gente consegue ter um olhar diferenciado. A gente consegue ter uma percepção diferenciada. A gente observa esse espaço, a gente observa esse ambiente e percebe que o nosso olhar para aquele sujeito, para aquela situação, ela vai ser acolhedora. Porque Jesus era acolhedor. E aí, nos estudos que eu sempre falo lá no Lar de Jesus, eu digo sempre assim para o pessoal: se vai fazer entrega de cesta básica, né? Aí o pessoal pergunta assim: certo, mas se uma mulher chegar e falar isso, ela disser, aí eu digo, se Jesus estivesse lá, você acha que ela diria o quê? Aí ela disse, eu faço isso. Não tem mistério. Né? Então é algo muito claro. A gente vai caminhar a partir do que Jesus, porque Jesus sofreu. Mas mesmo assim ele foi acolhedor. No momento de dor, ele foi acolhedor. E aí, muitas vezes, em qualquer circunstância de nossas vidas, a gente se estressa com alguma situação e a primeira coisa que a gente faz é: não venha conversar comigo não é? E aí a outra pessoa faz: como ele foi grosso comigo, como ele foi estúpido comigo, não é? E aí muitas vezes a gente começa a observar: poxa, eu falei meio pesado, era para ter falado, né? Aí isso vai, a gente olha para si e faz: eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar. E aí são coisas que não é de prática, são coisas de fala. Então, esse sentimento que muitas vezes nos chega em raiva momentânea por uma situação ou no trânsito, isso eu tenho me vigilado bastante, porque eu era bem estressado no trânsito. E aí eu me vigiava e dizia assim: calma. Eu sempre digo isso: calma, Edson, calma, a outra pessoa não sabe, aí eu espero. E aí a gente vai tendo essa paciência, a gente vai criando essa paciência, exercitando, para a gente ter isso de fato de nossa parte, nossa vida, nossa vivência. Quando a gente vai analisando essa forma de agir, essa forma de pensar, de considerar, a nossa força, a nossa forma de fazer, a nossa forma da prática, ela precisa estar pautada dentro bastante daquilo do que o Espiritismo ele traz como importante no nosso dia a dia. Por exemplo, eu sempre digo à minha família, lá na minha casa, como é que vocês têm dormido? Como é que tem sido a ida para dormir? Como é que tem sido acordar todos os dias? Está sendo cansativo? Como é que a gente percebe? E aí, geralmente eu acordo, eu vejo as coisas da minha casa, eu faço bom dia, está tudo bem, dormiu bem. E aí, certo dia eu falei com minha mãe, bom dia, a senhora está bem? Aí nem me respondeu. Ela disse: já sei, sonhou que ia viajar e acordou quando estava pegando o avião.
Aí ela já imita um sorriso, e aí ela já fica tranquila. Não, acordei várias vezes à noite, já começa a conversar, e aí quebra aquele gelo. E aí eu poderia simplesmente ignorar aquela não fala e deixar para lá. Mas aí aquilo também poderia gerar nela um sentimento também ruim, que ela não é dentro da estrutura dela, não entendeu o que era, o que sentia, e também alimentar esse sentimento, né, de chateação que pode nos acometer. E aí foi o que quebrou e a gente continuou. E é dessa forma que muitas vezes, já que é individualmente, e aí eu vou passar para o próximo ponto do texto, em que a gente começa a perceber, né, nessa continuação, sobre a nossa singularidade. E aí eu trago muito isso porque muitas vezes a gente não faz algo porque a gente diz que não fez porque o outro não permitiu. Ou a gente não vai fazer porque aquela situação não foi possível. E aí isso traz muito de nós. Porque individualmente, como o texto traz, os prosélitos, aquelas pessoas que se adequam à igreja, se adequam à igreja, às normas, às condutas, às formas como elas existem, pretendem o bem-estar, o caminho sem obstáculo. E aí eu sempre digo, né? Se o caminho é sem obstáculo, duvido. Né? Se a coisa for muito fácil, se a coisa estiver muito aí, fácil, duvido. E aí a resistência é isso. Né? Eu lembro muito, Dulce, que quando, lá no início, lá de Jesus, quando a gente estava numa sala de uma escola lá no municipal, e aí me veio uma vez o sentimento assim, poxa, será que vai sair dessa sala daqui da escola? Né? E aí eu vi a luz de carrão, atrás de eventos, fazendo coisas para conseguir construir lá o lado de Jesus. E eu vejo que é por esses obstáculos que a coisa vem com mais poder. Né? Parece que o amor ele é maior quando vem com obstáculo. Porque quando é muito fácil, as coisas é fácil, está aqui, tome. Qual o sentimento? Nada, está aqui, legal. Mas quando ela é conquistada, ela é com muito suor, com muita dificuldade, a gente não desistir. É muito importante isso, não desistir. Resistir, ir à procura e buscar por um bem. E não é um bem só seu, é um bem coletivo. Porque aquilo que eu vou fazer, aquilo que Jesus, quando ele falava com amor, mesmo na dor, não era por ele, era por nós. E aí, quando eu faço, quando eu vou construir, quando eu vou atrás, não é por mim, é por mim e por todos nós. E aí é por isso que, quando a gente vai falar sobre esse obstáculo, esse é um obstáculo que ele estimula. Né? Tem, ótimo, agora que a gente vai mesmo. A gente não vai desistir. E aí eu não quero que essas, aí fala aqui, né, as considerações honrosas do mundo, o respeito de todos, o fiel reconhecimento, a gente não quer. Eu falo lá que a gente não quer reconhecimento de que seja estampado na primeira página do jornal. Mas eu quero que o nosso trabalho seja dedicado, seja eficaz, que as pessoas consigam compreender, que as pessoas cheguem, que elas entendam qual foi o principal papel de Jesus para nós. E qual é o principal papel de Jesus hoje e amanhã. Quando eu tenho isso em mente, eu vou pensando que muitas vezes as pessoas que nos chegam, que reclamam, que nos faz a gente duvidar da força que a gente tem, a gente começa a perceber que a gente ainda precisa melhorar. Porque quando eu tenho aquilo muito garantido na minha fala, nos meus pensamentos, naquilo que eu acredito, naquilo que eu busco, e chega alguém estranho que diga, tu acha mesmo que vai dar certo? E eu não tenho dúvidas nenhuma que vai. Não, vai dar certo sim. Por que não vai dar certo? E aí a mesma forma é quando Jesus, lá na sua dor, que as pessoas não acreditavam que ele iria, né, vir com mais força, com mais amor, para que as pessoas pudessem ser acolhidas, ele dizia para aquela mulher, está dentro do fé, tem fé, acredita. Né? E é nesse momento que a gente vai acreditar, que a gente vai potencializar tudo aquilo que a gente busca, ele vai dizer, será que nós queremos ser vistos pelas benfeitorias, com pomposidades? O que a gente quer? Por exemplo, eu percebo muito que já diminuiu bastante, mas muitas vezes a gente via alguém fazendo uma doação para alguém e aí tira foto dessa doação. Mas não tira foto no intuito de dizer só, a gente está fazendo esse trabalho, né? De incentivar para que as pessoas outras
possam doar, mas tiravam a foto para se autopromover. Aí é onde está o grande erro. Porque, e eu até falei esses dias lá de Jesus, porque a gente precisa divulgar do que está fazendo para que as pessoas saibam o que a gente está fazendo. Que aquelas doações, elas tiveram destino. E aí, nesse formato de demonstrar, ela é muito diferente do formato de dizer assim, olha, eu estou fazendo doação, eu aqui o valor. Eu fiz doação para tal pessoa. Eu fui entregar uma cesta básica a uma pessoa em situação de rua e fui tirar foto para demonstrar que eu estou fazendo algo e boto lá no meu Instagram, no meu Facebook e saio divulgando. Qual o propósito? Se o propósito for apenas se autopromover, desista. Desista, porque isso não é legal. Isso nunca foi nunca será legal. Jesus, ele nunca veio como uma forma de autopromoção. Ele simplesmente fazia. Ele simplesmente buscava. E aí, quando a gente vai pensar sobre essas benfeitorias, quando a gente vai pensar sobre aquilo que a gente faz, aí eu trago muito sobre a realidade de barganha. Será que isso existe ainda na atualidade? As pessoas fazem algo para poder ganhar outra coisa? A gente sabe que existe. E aí uma coisa muito interessante, que eu já tinha discutido um pouco sobre essa questão, que é sobre as casas espíritas, aqui em Caruaru, por exemplo. Né? Existem as casas espíritas e em algum momento a gente está nessa promoção de falar da vida de Jesus, de falar sobre o papel de Jesus, como Jesus agia, como a gente deve seguir, porque ele sendo nosso guia, a gente precisa estar atuando nas casas espíritas e fora das casas espíritas como guia sendo Jesus. E aí eu falo muito para nós trabalhadores. E aí eu não consigo escutar de um trabalhador ou de uma pessoa espírita que venha falar algo de um outro trabalhador, de uma outra casa espírita. Cada casa espírita, cada trabalhador, ele é singular, ele tem um jeito, ele tem uma forma de acontecer. A gente vai se agregando, a gente vai contribuindo, a gente vai fortalecendo. A gente precisa refletir. A gente precisa deixar que esse sentimento e esse esclarecimento ele esteja muito à frente dos nossos pensamentos, que porventura cheguem de forma maldosa. E aí isso a gente consegue evitar. Isso a gente consegue fazer. E aí nesse tocante, né, a gente volta para a leitura, ele vai dizer o seguinte: muitos adeptos falam de resposta da espiritualidade ao chegar no centro espírita. Como é que eu faço para receber uma mensagem do meu ente querido? E você vai fazer o que na casa espírita? Né? Quando Jesus foi questionado, né? Você não vai falar nada do que estão falando de você, ele diz, não, você que está dizendo, não sou eu. E ele aguenta aquela água, e ele segue naquela dor. Ele está dizendo que o meu papel ali, eu não tenho intenção. A minha intenção ela é boa. A minha intenção é de conhecimento. A minha intenção é de saber fazer quando eu estiver lá. Quando eu estiver naquele lugar, naquele espaço que vocês ainda não conhecem. E aí o ser humano, sendo um ser humano que falta, e aí eu vou trazer um pouco da psicanálise e Freud fala muito sobre essa questão da falta, porque esse sujeito de falta ele vai buscar em qualquer circunstância uma resposta. E essa resposta muitas vezes ela não vai vir assim como você acha que ela vai. Certa vez chegou uma mulher lá no lado de Jesus, no dia da palestra no domingo, e disse assim: olha, vocês cobram quanto para receber uma mensagem da minha mãe? Aí eu não entendi. Ela disse: como assim? A senhora quer mandar uma carta? Ela disse: não, porque ela já faleceu já há 2 anos. Aí queria uma resposta dela. Aí eu disse: entendi. Eu chamei Carlão. A Carlão veio conversar com ela, explicar. E a gente tem muito essa compreensão dessa falta, e para que essa resposta aconteça, a gente faz qualquer coisa, até ofertar dinheiro. E aí é um grande risco. E eu não falo isso, gente, apenas no momento daqui de hoje da palestra, mas eu falo isso também no dia a dia. Quando, por exemplo, eu sempre digo isso, quando eu vou falar de alguns temas,
de quando eu vou, né? Só se você passar de ano, eu vou lhe dar uma bicicleta. Olha, se você fizer isso, eu vou lhe dar aquilo. A gente precisa estar trabalhando essas respostas de uma outra forma. Porque a falta, ela vai sempre existir. Nós somos seres de falta. Paulo Freire fala do ser inacabado. E aí, por ser seres de falta, a gente vai estar sempre buscando algo. E aí a gente percebe que quando eu faço uma compra de algo, de algum objeto, de alguma situação, pouco tempo depois eu vou estar sentindo a mesma falta de alguma coisa que eu preciso comprar, porque aquilo já não me satisfaz mais. E aí quando a gente vai pensar sobre esse sujeito de falta, quando essa forma de compreensão ela nos chega, aí a gente liga o sinal de alerta. E aí o texto diz: quando essa bagagem de facilidades não nos bafeja no serviço edificante, sentem-se perseguidos, contrariados e destituosos. Porque a gente vai dizer assim: poxa, eu faço tanta coisa no lado de Jesus, eu faço tanta coisa no GEGAD, eu faço tanta doação, eu vivo visitando os hospitais e nada de bom acontece na minha vida. Eu quero comprar minha casa, nada dá certo. Eu vou fazer uma coisa, tudo dá errado. Eu não vou visitar mais não, eu não vou fazer mais não. A gente precisa fazer. E é aí quando a gente vai pensar: e o Cristo? Fica onde nessa história? Qual é o teu fazer? Então o que tu estás fazendo por quê? A gente não pode deixar de esquecer Jesus. A gente não pode deixar de esquecer a forma como ele viveu, a forma como ele fazia. E aí eu carrego muito essa fala, até com, enfim, na minha casa, com meus amigos, minha família, em alguma situação mesmo de conflito. E aí eu digo sempre: você acha que Jesus faria isso? Eu falei isso até hoje de manhã, na discussão que eu estava tendo, certo, num assunto, né? Aí, eu disse: você acha que Jesus faria isso? Me responda só isso. Aí a pessoa parou, pensou e disse: não. Bom, então a minha resposta para o que você está me dizendo é isso. Se você acha que Jesus não faria, então reflita sobre essa resposta e siga em frente. E aí, muitas vezes, está muito claro, está muito visível sobre aquilo que é para fazer ou sobre aquilo que não é para fazer. E aí, tem um teórico que eu não lembro agora o nome, que ele diz assim: olha, a partir do momento que você conhece, você já está inserido, não tem como não fazer. E aí eu falo muito isso na minha prática lá, né? Olha, se o paciente chegou para mim, acabou, você vou ter que resolver. Se vai dar resolução ou não, eu vou ter que assumir esse caso. Eu só não posso deixar para lá. Se chegar uma pessoa para você e dizer assim: eu estou querendo me matar, você vai dizer: eu não posso resolver isso não, vai para o hospital amanhã. Vai dar tempo? Talvez não. E aí chegou, a gente vai precisar resolver. E aí quando eu digo: e o Cristo? Qual é o meu ponto de partida? Onde é que eu estou caminhando? Onde é que Jesus está entrando nessa discussão? Como é que Jesus pensa a forma de vida dele? A partir da nossa vida, da nossa existência. Como é que eu venho fazendo? Como é que eu venho prestando conta àquilo que eu venho vivenciando? E aí é dessa forma que eu vou sempre pensando: não bastaria o quadro da coroa de espinhos para te aquietar? Não basta as nossas dores, já os sofrimentos, as coisas que vêm acontecendo, para tu refletir sobre a tua prática? E aí a gente vai observando, olhando o quanto as pessoas vêm sofrendo por coisas que elas muitas vezes não sabem que estão provocando esse sofrimento. Se você for num dia de atendimento, por exemplo, num ambulatório de saúde mental, você vai encontrar, gente, sem nenhum tirar e nem colocar, mais de 200 pessoas para atendimento. De 200 pessoas, você vai encontrar no mínimo 120 com depressão. E é algo tão preocupante, que quando a gente vai pensar no que a gente vai fazer com essa população que, abre aspas, não está parado, está crescendo, fecha aspas. Quando a gente pensa sobre isso, a gente vai pensar numa sociedade daqui a 10 anos, talvez muito mais em desequilíbrio do que a gente está vendo hoje, se a gente não cuidar.
E nós, espíritos, temos um papel muito importante nesse processo de ajudar. A nossa fala é uma fala muito importante. Eu sempre digo isso com as pessoas que eu conheço. Não sejamos nunca dos que acusam e dos que insultam. Porque todo mundo tem algum problema, ou todo mundo vai ter alguma situação que mentalmente a gente vai dizer, será que isso aí? Vamos esperar, vamos aguardar. Naturalmente, que Jesus trazia consigo a coroa da vida. E essa coroa da vida que a gente fortalece, que a gente quer levar para a nossa vida todos os dias. Não quis perder a oportunidade de revelar que a coroa da terra ainda é de espinhos, de sofrimento e trabalho incessante para os que desejam escalar a montanha da ressurreição divina. Não é fácil, meus irmãos, não é fácil, e a gente precisa pensar da forma como eu venho conduzindo tudo aquilo que eu estou querendo. Por mais que pareça legítimo, por mais que seja muito óbvio, se você chegar para uma pessoa que é deficiente visual e você falar para ela sobre a luz, ela talvez não consiga visualizar a luz, mas ela vai pensar sobre o que é. Na medida que eu falo sobre Jesus, sobre os ensinamentos, sobre aquilo que ele passou por nós, a pessoa naquele momento ela pode nem dar atenção, mas ela vai pensar. Em algum momento ela vai pensar. Porque a paciência e a doçura é o que nos cumpre o povo aos que de nós homens cabemos. Muitas pessoas vão dizer, esse povo aí do espírito, esse povo aí que está falando de espírito, me desculpa. Precisamos ter muita paciência com aqueles que são carentes de Jesus. Muita paciência, porque não é fácil. E aí tem uma frase de Emmanuel, vou parafrasear, que diz assim: nunca deixe que sua imperfeição atrapalhe seu trabalho, porque nós somos seres imperfeitos. E eu sempre digo que é muito bom você ser imperfeito para evoluir, porque a gente consegue fazer diferente. E isso é muito importante, porque hoje nós estamos aqui nesse espaço. Mas eu tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai estar em outro lugar. A gente vai estar falando de Jesus em outro espaço, para um outro grupo de pessoas. Porque Jesus, ele faz isso com a gente. Onde é que a gente vai parar? Não sei. A gente vai vivendo, vamos fazendo nosso papel de levar a palavra de Jesus, de fazer e cumprir a prática de Jesus, de acolher as pessoas. Amanhã, você caminhar e diz, olha, vamos estar em outro espaço, porque Jesus nos chamou para lá. E a gente segue. E aí, para a gente encerrar esse momento de hoje, e falar do quanto Jesus ele é muito bondoso, ele é muito justo, né? Com tudo aquilo que a gente faz. E eu levo muito isso para a minha vida, no momento, principalmente quando eu estou bem, com muita demanda, com muita coisa, eu sempre respiro, fecho os olhos, peço para que Jesus me guie, porque isso tem me feito uma contribuição assim, maravilhosa. E como isso ajuda. E aí eu sempre digo a minha mãe e a minha irmã, que eu tenho contato, eu digo sempre, faça isso que eu estou, né? Se a senhora no momento só estiver bem estressada, a senhora pensa em Jesus, pensa naquilo que ele fez, o que ele faz, no que ele conduzia, para ver se a senhora não vai se acalmar. Aí ela disse, eu fiz um teste e deu certo. E é nessa reflexão que eu finalizo dizendo o seguinte: firmemos-nos na pureza das nossas intenções, na pureza da nossa consciência e dos nossos atos, e estejamos certos de ter sempre no Senhor um juiz imparcial e equânime, porque Ele é justo e Ele nos acolhe diante de tudo aquilo que a gente tem
como a gente tem e da forma que a gente é. E o bom é que a gente não precisa estar se ajustando, porque ele chega e ele se ajusta. Então, quero agradecer a vocês, né, que tiveram um pouquinho dessa paciência de me escutar e trazer essas reflexões de Jesus e sempre dizer que Ele é o caminho certo. Quando a gente se guia, quando a gente faz, quando a gente pratica, quando a gente age, ouvir no seu amor, tenha certeza que tudo vai dar certo. Paz e muita luz na vida de cada um de vocês. Queremos agradecer a Deus acima de tudo por esse momento, agradecer a presença de vocês e agradecer a vocês. Essa nação, muito bom trabalho. Aproveito e leve um abraço aberto para todos que fazem Jesus, tá certo? Um abraço bem forte para o Carlão e toda aquela equipe, tá bom? Então, gratidão. Então, vamos agora fazer a prece final, que eu esqueci a prece inicial, empolgado com essa, enfim. Mas vamos lá fazer uma prece de agradecimento, né? Em seguida vamos aplicar o pastor Ivanildo. É isso também, Ivanildo? Vamos lá. Então que possamos nos manter nessa sintonia de luz, de paz, de harmonia. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a Maria Santíssima e a espiritualidade amiga que aqui se encontra, por esse trabalho, por essa mensagem de luz, de amor e de esperança que alcançou todos os corações que aqui se encontram, sejam encarnados, sejam desencarnados. Por tudo isso, Divino Mestre, queremos te agradecer e mais uma vez te convidar. Permanece conosco, hoje e sempre, que assim seja. Valeu, querido.